Bom dia, pessoal. Bom dia, professora Késia. Tudo bem, minha querida? Oi, gente, bom dia. Bom dia, Késia. Tudo bem? Renata, Cheguei. Tudo bom, Renata? tudo jóia. Só está entrando ainda. Dá para esperar mais uns 2 minutinhos? Com certeza. Aproveitar para dar os parabéns a todos, inclusive a você, minha amiga. Parabéns que hoje faz projeto seu, do primeiro ano com essa luta pela É educação gratuita. verdade. Nós estamos juntos. Muito bacana. A gente fez um vídeo, né, comemorativo com alguns alunos que estão retornando, né, com professores, falando um pouquinho desse. Vou passar para você. Postou agora nas redes sociais. Passo para você. Foi muito bacana. Muito legal mesmo, né? Tanta aprovação. Aluno que volta como professor. Isso que é o mais legal. Verdade, assim, mostra que a gente, quando pensou lá atrás, quando a gente iniciou assim, a gente estava bem, assim, graças a Deus, bem certo em relação à oportunidade, né? Criar oportunidades para transformação. Exatamente. Deixa eu ver quantas pessoas tem nessa sala. Tem 30 agora. Se você quiser, pode ficar à vontade para você começar. Porque está entrando alguns agora, daqui a pouco tem mais. Uhum. Deixa eu só preparar aqui, deixa eu ver esse chat também. Uhum. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Responde aí no chat, galera. Sim. E essa parte do slide, tá? Vocês estão vendo? A parte do slide não, vocês só estão vendo. Deixa eu ver aqui. Agora também? Não? Ainda não? Não, é só meu rosto. Ai, meu Deus, gente. Tô querendo compartilhar com vocês os slides. Deixa eu ver como é que eu faço isso aqui. Vou apresentar agora a tela inteira. Compartilhar. Vamos ver o que aparece. Acho que tá abrindo, né, gente?
Foi minha tela. Foi aí? Agora sim, né? Tá me ouvindo bem? Show, Renato. Gente, bom dia. Uma honra estar aqui mais uma vez, tá, com vocês. Vou continuar mais ou menos aquela ideia que nós começamos na aula passada, que era, né, na aula passada nós falamos sobre técnicas de introdução do texto dissertativo. E hoje, especificamente, eu vou trazer para vocês alguns modelos que já são prontos, né? Alguns, é, alguns modelos de introdução baseados, por exemplo, em citações, né, de pensadores famosos, inclusive, muitos de vocês já devem ter ouvido falar, e que de vez ou outra a gente pode utilizar para começar nosso texto, ok? Vou falando aqui, gente. Se vocês quiserem se comunicar comigo, fiquem à vontade, tá? Vou procurar olhar o chat. Se vocês verem que eu estou demorando para responder, podem usar o microfone, ok? E é isso. A qualquer coisa vocês vão sinalizando aí para mim, por favor. Então, primeira coisa, galera, como que é composta, né? Como que é elaborada a redação no Enem? Nós já vimos que o gênero é a dissertação argumentativa, ok? E que tudo vai partir de uma tese. Nesse caso aqui, nós vamos chamar essa introdução de tópico frasal, ok? E o que é o tópico frasal? Coloquei aqui no slide para vocês. O tópico frasal, ele também é conhecido como ideia central do texto. É o parágrafo nuclear, né? Ou seja, ele vai compor justamente o tema da redação. Esse tema, nós vimos que quem dá para gente é a banca, né? Vocês vão receber, junto com a prova de vocês, uma coletânea de textos que vão orientar o desenvolvimento do tema a ser discutido. Então, a partir da análise da coletânea, vocês vão construir o tópico frasal, ou seja, a ideia central do texto. Tranquilo? E observando as provas do Enem ao longo desses anos, o Enem, pessoal, não sei, só uma curiosidade, né? Ele surgiu lá em 1998. Até no próximo slide vou mostrar para vocês os temas que já caíram. Mas analisando esses temas, né, a gente observa que são 3 eixos temáticos que costumam aparecer na prova. E são temas ligados à sustentabilidade e ao meio ambiente, temas ligados a questões políticas e econômicas e temas ligados a problemas sociais. Então, olha só, os temas, então, que, né, já caíram no Enem aí desde 1998, eu coloquei na ordem decrescente, ok? Do último tema, aliás, eu excluí o de 2019, mas tá aí, ó, de 2018 até, né, decrescendo até 1998, que foi quando começou o Enem. Reparem aí, vou até ampliar aqui para mim, estou vendo em tela menor, apresentação do slide, deixa eu ampliar aqui um pouquinho, eu mesma não estou enxergando no meu computador. Ai, meu Deus do céu. Abre logo. Compartilhando aqui e acabou. Ah, tá. Foi. 2018, ó, manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. E aí... não foi, não? Parou de compartilhar? Estou com a assistente aqui, gente, está me mostrando a tela. Então, o 2018, manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados, ok? E aí, se a gente for parar para pensar nos eixos temáticos, né, a gente poderia dizer que isso está ligado a qual desses eixos aí, né? Questões talvez políticas, né? Não econômicas, mas políticas.
Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Aí a gente já vai estar falando em questões tanto políticas, né, porque isso é uma questão de política pública, por exemplo, de inclusão, né, quanto questão de sociais, de problemas sociais que isso pode ocasionar. Quando você não inclui, né, um determinado grupo de pessoas, a gente tem problemas sociais que são desencadeados, né, pela exclusão. Aí, aqui em 2016, nós tivemos duas avaliações, eu não sei se vocês lembram, né, porque teve um movimento de ocupação das escolas, muitas escolas ficaram ocupadas, por causa disso não teve, o Enem foi adiado, enfim, então foi dividido em duas etapas, e aí a gente teve o Caminhos para Combater o Racismo no Brasil, que é um problema social, e Caminhos para Combater a Intolerância Religiosa, que é uma questão, né, um problema de ordem social. Existência da violência contra a mulher na sociedade também é uma questão social. Enfim, pessoal, aqui vocês podem, né, ter um parâmetro, uma análise, né, bacana do que foi, do que foram as versões anteriores do Enem. Lá em 1998, a gente vê aqui, ó, viver e aprender, né? Você vê que era um tema, era muito mais amplo, né, quando começou o Enem. E hoje a gente tem ao longo dos anos, cidadania e participação social, direitos da criança e do adolescente, esses temas foram ficando mais específicos, não tão abrangentes, não tão amplos, né, assim, porque quando a gente fala viver e aprender, nossa, você pode pensar em tanta coisa, né, não tem um recorte único, como, por exemplo, racismo no Brasil. Então, repare, inclusive, que de 2000 para cá, né, os temas, eles ficaram, inclusive, mais, vamos botar assim, mais específicos, não são tão amplos como eram quando começou o Enem. Então, esses foram os temas. E aí, galera, a questão é, como que eu vou começar a minha redação? Né? Sempre é essa o grande desafio, né? Aquele que está diante de um processo seletivo, né, principalmente quando envolve redação. E aí eu trouxe aqui um modelo, tá, baseado em citação, tá, baseado em citação. No caso, uma citação, nós vimos na aula passada formas de introduzir o texto, nós vimos que existem o recurso da citação direta e a citação indireta. A citação direta é quando eu transcrevo exatamente o que o autor disse no texto, né, na publicação dele, em sua obra, e a citação indireta quando eu falo com as minhas palavras o que o autor disse. Nesse caso, a gente tem uma citação direta. E aqui, por exemplo, se o eixo temático fosse problemas sociais, como nós poderíamos começar esse texto? Então, eu trouxe aqui um exemplo para vocês. Zygmunt Bauman é um pensador que está super em discussão atualmente, justamente porque no livro dele, Modernidade Líquida, ele fala, gente, sobre a fluidez das relações sociais. Por que ele fala fluidez? Porque, atualmente, devido às questões econômicas, elas estarem tão vigentes, né, estarem num quadro de importância tão grande, então as relações humanas, elas se tornaram frágeis. Não, essa é a teoria do Bauman. Então, eu peguei essa fala dele para a gente construir um modelo de introdução. Aqui, ó, segundo Zygmunt Bauman, sociólogo polonês, a falta de solidez nas relações sociais, políticas e econômicas é característica da modernidade líquida vivida no século XX. Reparem, pessoal, que eu destaquei aqui em vermelho tema, problema e amostra de opinião. Lembra que eu falei para vocês na aula passada que a introdução, ela tem que apresentar para o leitor o tema que será discutido, assim como a sua tese, que no caso é a opinião. Tranquilo? Tem que ter esses dois elementos. Então, no item 2, reparem que eu coloco o tema e coloco a opinião. Então, supondo que o tema dessa redação fosse
o aumento, como combater o suicídio no Brasil, né? Então, tendo em vista que o número de suicídio aumentou, principalmente entre a população jovem, tá? A faixa etária aí de 13 a 20 anos. Se vocês pegarem alguns dados aí, vocês vão ver, né? O que eu tô falando. Então, supondo que seja esse o tema, então como vocês incluiriam esse tema nesse modelo de introdução que eu coloquei? Reparem, ó, vocês vão repetir a citação, segundo Bauman, né, a falta de solidez nas relações sociais, políticas e econômicas é característica da modernidade líquida. Aí aqui eu coloco, ó, tema problema, o crescimento vertiginoso. Ó, vou até destacar aqui para vocês. O crescimento vertiginoso dos casos de suicídio no Brasil, que é o tema, perceberam? Agora vem a opinião, ó. Reforçam o estado frágil dos laços humanos, trazendo à tona a necessidade de repensar como a fluidez dessas relações impacta a saúde mental dos sujeitos. Então, reparem, pessoal, qual era o tema? O tema é o aumento dos casos de suicídio no Brasil, né? Ou como combater o suicídio no Brasil. Beleza? Qual é a opinião que está sendo dada? Ou seja, a tese, né, que eu escolhi, que fui eu que escrevi esse trecho. Então, qual foi a tese que eu escolhi a discutir esse tema? Ok? Foi justamente que é necessário repensar como estamos nos relacionando. Por quê? Porque essas relações, elas vão interferir na saúde mental das pessoas, ok? Então, pessoal, reparem que não é só jogar a citação e sair correndo, não é assim que funciona, ok? Você tem que colocar a citação, mas você tem que estabelecer um vínculo, né, uma relação de sentido com aquilo que você vai desenvolver, com a sua tese, com o problema a ser discutido. Então, a introdução ela é composta de dois elementos, que é o tema, a tese, a opinião. E junto com o tema e a tese, você tem que criar o quê? Uma forma inovadora, né, de introduzir o seu texto. Para quê? Para chamar a atenção da banca, né? A gente viu que e vocês devem saber também, né, que as redações que geralmente são pontuadas em 1000 são aquelas que aqui, né, apresentam técnicas mais sofisticadas de introdução, né? Porque se você começa a redação com atualmente o crescimento dos casos de suicídio aumentou drasticamente no Brasil. Se você começa com atualmente, você vai estar igual a todo mundo. Então, logo, você vai estar dentro do tema? Vai. Você formulou a tese? Formulou. Mas você já não vai ganhar, né, a nota total na introdução, simplesmente porque faltou aí o elemento surpresa. Tranquilo, pessoal? Então, esse daqui é um modelo, tá ok? Caso fosse o tema suicídio, como que eu abordaria usando a citação do Bauman? Tranquilo? Se o tema fosse consumismo, dentro dessa mesma citação do Bauman, ó, segundo Bauman, sociólogo polonês, a falta de solidez nas relações sociais, políticas e econômicas é característica da modernidade líquida vivida no século XX. Ok, citação do Bauman. Agora entra o quê? O nosso tema e a nossa tese, ó. Nesse contexto, a sociedade contemporânea, por estar subjugada à lógica do descarte implantada pelo consumismo. Olha o problema aqui, pessoal, sendo citado logo na introdução. Qual que é a situação problema? A lógica do consumismo, o descarte, né? O descarte que é a lógica como opera o consumismo. Porque para você consumir, você tem que descartar aquilo que é velho, né? Então, basicamente é isso. Aí, ó, reflete a realidade retratada por Bauman, uma vez que os relacionamentos estão se comportando conforme o mercado capitalista, ou seja, de forma superficial e descartável.
reparem o seguinte, que essa tese, ó, apresentei o problema, que é o consumismo, né, a lógica do descarte causada pelo consumismo, e aqui eu inseri a minha tese, ou seja, a minha opinião, né? Por quê? Por que é uma relação líquida? Por que falta solidez aí? Porque, ó, por uma questão do mercado capitalismo. Aqui, a minha tese para o consumismo, que eu estou justificando aqui, é que o consumismo, ele aumenta justamente porque vivemos numa sociedade que é capitalista. Então, essa é a minha tese, perceberam? Poderia usar outra, poderia dizer que o que causa essa lógica do descarte do consumismo, eu poderia dizer que é outra coisa, poderia dizer que a publicidade, por exemplo, que faz com que haja uma mudança de um comportamento social que faz com que as pessoas acabem consumindo exageradamente. Então, reparem que a tese vai do que cada um quer abordar, né, ao longo do texto. Gente, até agora tá tranquilo, vocês estão muito quietinhos, podem me interromper, tá? Falem aí com a professora. Olha lá, o Slime tá... Ah, não, o Slime não está digitando. Gente, vocês estão aí? Falem aí alguma coisa. Tranquilo. Tá. Show de bola. Kailane. Fala, Kailane! Kailane, estou aqui. Quer falar mais nada, não? Ah, então tá bom. Se eu tenho uma situação... Se eu tenho uma situação, o quê? Ah, tá. Quando você lembrar, você coloca aqui pra gente. Mas até então, tranquilo, né? Vocês perceberam. É o quê? A tese, ok? Perdão, o problema e a tese. Não necessariamente nessa ordem. Você pode também colocar primeiro, né? Geralmente a gente coloca primeiro o problema, depois a tese, mas você pode botar também a tese e depois o problema. Tranquilo. Então, vamos lá. Agora, gente, o que não fazer? Tá? O que não fazer? Botei até aqui, ó, letras garrafais. Não faça isto. Reparem aqui, usando o mesmo exemplo da citação do Bauman. Segundo Bauman, sociólogo polonês, a falta de solidez nas relações sociais é característica da modernidade líquida vivida do século XXI. Aí o tema aqui, ó, discriminação sexual, homofobia. A discriminação sexual nas escolas brasileiras é um grande problema, porque põe em risco a segurança e a ameaça à saúde física e mental de crianças e adolescentes homoafetivos, reflete essa realidade. Primeira coisa, aqui está faltando coesão no texto, né? Por que coesão? Porque aqui ele coloca assim, ó, a pessoa que escreveu, eu joguei na internet, tá, gente? E achei esse exemplo aqui para vocês. Então, aqui, ó, reparem que ele a pessoa usou a citação do Bauman, mas ela não estabeleceu nenhuma conexão. Ela fala de discriminação sexual, mas o que isso tem a ver com a teoria do Bauman? Percebem? Então, tem que haver uma conexão. Você não pode simplesmente colocar uma citação e não estabelecer conexão com o tema, tá? Porque aqui não fica claro por que a modernidade líquida interfere, ou por que isso é uma característica, ou por que a discriminação sexual reflete a modernidade líquida que Bauman traz para a gente. Então, não fica claro. E também, como eu estava falando, a questão da coesão. Acabou que eu fui falar outra coisa e me perdi nessa parte. A coesão aqui, ó, ele coloca aqui, em risco a segurança e a ameaça à saúde física e mental. Gente, põe em risco... Aqui, ó, vamos pegar aqui, do início da frase, ó. Põe em risco a ameaça. Gente, como assim você pôr em risco a ameaça? Né?
Não faz o mínimo sentido. Você põe em risco a segurança, ok, tá certo. Agora, pôr em risco a ameaça, quer dizer, não faz nenhum sentido. Então, faltou aqui. Eu acho que ele diz assim, eu acho que o correto deveria ser assim, porque põe em risco a segurança e ameaça a saúde física e mental das crianças, né? E não a ameaça. O problema todo foi aqui, ó, o artigo utilizado antes, né, da palavra ameaça, ok? Que no caso aqui é um substantivo, nesse caso é um substantivo. Então, esse artigo prejudicou a coesão do texto, porque deu a entender que o risco é a ameaça, ok? Aí é que a Ingrid pergunta, professora, acho que a pergunta da Kailane é, se eu tenho uma citação para o tema e não lembro dela, o que eu faço? Ah, tá, ok. Show de bola, agora entendi. Então, nesse caso, é a citação indireta. Porque a citação direta é quando você lembra exatamente o trecho, né? Como está aqui. Agora, se você não lembra, se você está fazendo a citação indireta, você fala com as suas palavras e você cita da mesma forma o autor, sacou? Então é isso. É só você fazer a citação indireta. Aí você fala, pode até falar o livro, né? Então, Bauman, no seu livro Modernidade Líquida, discute a fluidez das relações sociais. Ó, eu não estou transcrevendo o que Bauman falou, mas eu falei com as minhas palavras o que ele disse. Antes, não façam isso. Não peguem uma introdução pronta e saiam jogando Ctrl+C, Ctrl+V no tema e na tese não, tá? Porque senão vai ficar desconexo e aí o tiro sai pela culatra, tá? Então, não funciona simplesmente colocar, né, e o tema de qualquer jeito aí, sem estabelecer conexão. Aí aqui, pessoal, uma coisa que faz o candidato gabaritar na redação é você retomar a tese. Gente, toda vez que a gente coloca lá na introdução o tema e a tese, a gente precisa retomar essa tese lá na conclusão. Então, aqui, ó, o combate à liquidez citada inicialmente, quando eu faço isso, tá vendo? Eu tô retomando aquilo que eu falei lá na introdução. Sempre lembrem disso, tá? Em vez de você iniciar a sua conclusão dizendo, então, para solucionar este problema, em vez de você começar a sua conclusão desta forma, não comece desta forma, comece retomando aquilo que você disse lá na introdução, ok? Então, se aqui o tema, ó, aqui a tese foi baseada no Bauman, então você retoma a ideia do Bauman. Se fosse uma outra citação, você falaria, né, retomaria esta outra citação. E aqui, ó, tema problema, coloquei aqui para vocês, ó, vou até destacar aqui em vermelho. Então, o combate à liquidez citada a fim de conter o avanço, por exemplo, do consumismo, ó, deve tornar-se efetivo uma vez que aí você retoma a tese. No caso do consumismo, qual foi a tese que nós usamos? Ó, que eu usei, né? A tese que eu usei foi aqui, ó, problemas ambientais, problemas sociais, aqui, ó, consumismo. Foi essa aqui, ó, a lógica do descarte, que está ligada ao mercado capitalista. Então, é isso que eu vou colocar aqui no meu modelo de conclusão do tema consumismo, por exemplo. Ok? Então, por exemplo, aqui, ó, a retomada da tese, sendo assim, desde que haja parceria entre governo, comunidade e família, será possível amenizar os problemas, aqui no caso do problema ambiental, né? Se o tema fosse ambiental. Ah, meu pai, aqui, ó, eu pulei o slide. Aqui, ó. Sendo assim, desde que haja parceria entre governos, será possível amenizar o problema em questão, ou seja, né,
o consumismo exagerado, tá vendo? Esquecer o áudio aberto aí. Acontece, né, gente? Nas melhores famílias. Então, até aqui tranquilo, amores? De boa, de boa, de boa. Nossa, todo mundo caladinho. Ah, Emanuele salvando. Show, Emanuele. João dos jogos. Você joga o quê, João? Pelo amor de Deus, João. Tá jogando no meio na hora da aula, não, né? Beleza, então vamos lá. Modelo de introdução para sustentabilidade, amores, que é um tema também que eu falei com vocês que cai bastante, né? Então, segundo Sartre, ó, já ouviram falar em Sartre? Então, segundo Sartre, filósofo francês, o ser humano é livre e responsável. Cabe a ele escolher seu modo de agir. Logo, com o avanço do sistema capitalista, recai sobre o homem o compromisso de tornar o mundo mais sustentável. Até aqui, tá vendo? Até aqui em agir, ó, vem a citação baseada no Sartre. Aqui, ó, logo, já tem uma conjunção, percebe? A conjunção logo, ela tá dando uma ideia de conclusão, né? É um silogismo. Se você diz que o homem é livre e responsável, que conclusão você chega? O avanço do capitalismo recai sobre o homem o compromisso de tornar o mundo mais sustentável. No século XXI, a preocupação com... Aí entra aqui, ó, tema e problema. Aí eu coloquei descarte dos resíduos sólidos, ou seja, descarte do lixo. É quase inexistente. Então, aqui eu coloquei o quê? O problema. Qual é o problema, pessoal? O acúmulo de lixo, ele causa problema social. É isso. Problema ambiental. Problema social, problema ambiental, problema de saúde pública. Então, veja bem, aqui eu já estou apresentando o problema. Descarte do resíduo sólido é inexistente, quase inexistente, né? A forma de descartar. E aqui, ó, tanto que é raro encontrá-lo em lugares, não é raro, perdão, tanto que não é raro encontrar em lugares impróprios. Então, aqui, ó, a amostra da opinião. Qual que é a minha opinião sobre isso? Que você percebe, é perceptível, não existe políticas de descarte dos resíduos sólidos, tanto não existe que você consegue encontrar a céu aberto, em lugares impróprios. Então, essa seria, ó, aqui eu tenho o tema e aqui eu tenho a minha opinião. Todos eu coloquei em vermelho. Um nítido reflexo da realidade, ok? Então, aqui se o meu tema fosse ambiental, poderia falar, né, poderia utilizar essa citação. Aí aqui, ó, cuidado com modelos prontos. Novamente, um alerta, tá? Peguei a mesma introdução, joguei no Google e olha o que eu achei. No século XXI, a preocupação com o meio ambiente vem se tornando cada vez mais preocupante. Amores, reparem, a pessoa não falou nada. Ela apresentou o problema? Apresentou, preocupação com o meio ambiente. Mas cadê a tese? Ela fala simplesmente que a preocupação do meio ambiente é preocupante. Ou seja, não falou nada. E outra coisa, também não estabeleceu conexão com a frase dita por Sartre. Automaticamente, não serviu, ok? A utilização da citação. Não serviu. Nem sempre, não é porque eu estou dando modelo, né, que eu posso colocar de qualquer forma. Como eu falei para vocês, sempre tenham em mente, né, o cuidado de jogar o tema, jogar até. É isso aí, Emanuele, preocupação preocupante. Ficou extremamente redundante e não disse nada e não teve coesão. Por isso, então, esse cuidado, ok? De estabelecer conexão com a citação que foi utilizada. Agora aqui,
Modelo de introdução para questões políticas e econômicas. Olha como está começando aqui essa tese, amores, esse tópico frasal, vamos chamar de tópico frasal. Após a Guerra Fria, como que a gente chama esse modelo de introdução? É modelo de introdução por alusão histórica, nós estudamos isso na aula passada. Se você, aqui no caso da alusão histórica, você não precisa decorar um trecho dito por alguém, um autor. Aqui, simplesmente, você vai utilizar o seu conhecimento, né, histórico. Aquilo lá que você fica aprendendo na aula de história, você, né, fica lá prestando atenção no seu professor, que eu sei que vocês prestam atenção. Então, aquele conhecimento pode servir para você iniciar o seu texto de uma forma bastante sofisticada, porque demonstra para a banca que você tem conhecimento de mundo, e mais, que além de conhecimento de mundo, que você consegue relacionar diferentes áreas do conhecimento, ou seja, você está relacionando história a linguagens. Então, você saber utilizar a interdisciplinaridade é algo importante para o processo de elaboração do seu tema. Aqui, ó, após a Guerra Fria, com o avanço do capitalismo, o processo de globalização intensificou-se bem como seus efeitos. Diante disso, o contato entre diferentes povos ampliou o conceito de identidade nacional. Aí aqui eu coloco o tema, ó. O movimento migratório no Brasil reflete pontos positivos e negativos dessa realidade. Se o tema fosse movimento migratório, aqui ele estaria representado, ó, inserir, ok? Por que que isso tem a ver, ó, isso tem a ver com a introdução? Tem, eu não estou falando do conceito de identidade nacional. O conceito de identidade, olha o que eu estou afirmando, que o conceito da globalização ampliou o conceito de identidade. Se ela ampliou, eu estou dizendo o quê? Que foi reforçada. A miscigenação, ela reforça, né? Aliás, ela amplia a ideia que a gente tem de identidade. A identidade do brasileiro é só o indígena? Não, não é só o indígena. A identidade nacional do brasileiro é somente oriunda do povo africano? Também não. É oriunda apenas do povo europeu? Não, justamente por quê? Porque foi ampliado, né? A nossa identidade nacional, ela é uma misturinha de várias culturas. Então, justamente isso. E, ó, o movimento migratório vai refletir isso. Como? Positivamente e negativamente. Agora, gente, o que eu tenho que fazer daqui para frente? Nos meus argumentos? Dizer quais são esses pontos positivos e negativos. E só para adiantar para vocês, se a gente realmente tivesse com esse tema, o movimento migratório no Brasil, quais seriam esses pontos? Eu só citando um exemplo, tá? Qual seria o ponto negativo? Por exemplo, quando uma grande população migra, né, para uma região, essa região ela tem que ter suporte para receber esses migrantes. Concordam? Tem que ter escola, né, para todo mundo, tem que ter hospital para todo mundo, tem que ter emprego para todo mundo. Então, a migração, ela traz um impacto negativo caso não haja políticas, né, suficientes para cuidar desses migrantes, atender às necessidades desses migrantes. É o quê? Emprego, principalmente, né? Porque com emprego, a pessoa empregada, ela vai conseguir ter acesso. E isso, caso dos venezuelanos, Murilo, por exemplo, né? Então, com uma política pública que pense sobre os imigrantes, né? Ou os migrantes, seja imigrante, seja migrante, então ela precisa dar conta do quê? Dessas realidades, né? Se aumenta a população numa determinada região, esse aumento ele tem que
tem que ter mais saneamento básico, porque vai ter mais lixo sendo gerado, tem que ter mais escola, porque vai ter mais gente para estudar, vai ter mais gente ficando doente, tem que ter hospital e vai ter que ter mais emprego. E se não tiver emprego, meu filho, aí a gente tem outros problemas sociais, né? Que é o quê? O aumento da violência, né? E a fome, a desnutrição, aí começam outras questões, né, que são oriundas do desemprego, enfim, da falta de políticas públicas, seja ela em qual for. Então, tranquilo aqui, amores? Aqui tá ótimo, né? E a conclusão aqui, ó, nessa questão de políticas, né, conclusão para questões políticas e econômicas. Ó. Recai sobre o ser humano o compromisso de administrar com mais consciência as mudanças proporcionadas pelo avanço do mundo globalizado. Lembra que eu falei para vocês que vocês têm que retomar a conclusão? Ela retoma aquilo que foi dito lá na introdução. Ó. Então, recai o compromisso de administrar as mudanças proporcionadas pelo avanço do mundo globalizado. Eu falei do mundo globalizado lá na introdução, estou retomando essa ideia na conclusão. Uma vez que, ó, o movimento migratório, ó, então, sendo assim, desde que haja parceria entre governo, comunidade, família, será possível, ó, amenizar, aí você coloca o problema, construindo o progresso sem desconsiderar a ordem. Inclusive, fez até um trocadilho aqui, ó, com as palavras ordem e progresso que aparecem na bandeira nacional. Então, tranquilo, gente, até aqui, né? E aqui eu botei de brinde, vamos botar assim, um modelo de introdução para temas filosóficos, tá? Então, aqui, ó, todo mundo já ouviu falar em Platão, todo mundo já ouviu falar no mito da caverna, né? Acho que é a primeira coisa que a gente estuda em filosofia. Platão, filósofo grego, afirmou através do mito da caverna que o conhecimento na Terra são sombras, defendendo a importância da investigação filosófica na apreensão da realidade. No século XXI, alguns temas ainda reforçam essa ideia. A reflexão em torno do... E aqui eu coloquei um exemplo para vocês, tá? Como que a gente encaixa então, nesse tema, ó. Então, veja como usar esse modelo se a redação fosse o poder do silêncio. Ó, tema filosófico. Então, lembra que eu falei para vocês? Viver e aprender. Viver e aprender é um tema filosófico. Foi o primeiro tema da redação do Enem. Aqui, mesma coisa, o poder do silêncio. Então, ó, Platão, filósofo grego, afirmou através do mito da caverna que o conhecimento na Terra são sombras, defendendo a importância da investigação filosófica na apreensão da realidade. No século XXI, alguns temas ainda reforçam essa ideia. A reflexão em torno do poder do silêncio. Aqui, ó, eu apresentando o meu tema. Cuja polêmica, agora é a tese, ó, cuja polêmica está em quando a ausência do discurso é a melhor opção, encaixa-se ao cenário. Então, a ausência do discurso é a minha tese para falar sobre o poder do silêncio. Tranquilo? Então, seria isso. Aqui, pessoal, antes da gente finalizar a nossa aula, coloquei aqui 2 exemplos sobre a importância de retomar a tese, ok? O exemplo 1, tese, ó. Se o tema, né, fosse esse aqui, ó. Com isso, surge a problemática da violência de gênero, dessa lógica excludente que persiste intrinsecamente ligada à realidade do país, ou seja, pela insuficiência de leis, seja pela lenta mudança na mentalidade social. Gente, por aqui já dá para vocês perceberem que o tema era a persistência da violência contra a mulher, que foi o tema de 2014, tá ok? Então, aqui, ó, a tese, ela diz o quê? Que a violência de gênero, ela ocorre, tá vendo? Pela insuficiência de leis. Ai, meu Deus, eu alterei aqui o slide. Ela ocorre, então, a violência de gênero, ela ocorre justamente por causa da insuficiência de leis. Nesse caso aqui, ó, eu quis usar essa tese, dizer que o problema é a falta de lei. Tá? Agora, eu também poderia dizer que era por causa do machismo. Né? Eu poderia dizer que
porque a nossa sociedade foi patriarcal, fazendo uma alusão histórica, falando lá desde a Idade Média, como que eram as divisões sociais, né, que a divisão era uma divisão sexual, não era uma divisão social, era uma divisão sexual, ou seja, homens fazendo trabalho de homens, mulher fazendo trabalho de mulher, ou seja, os homens no campo, as mulheres na casa, cuidando dos filhos. Então, poderia usar essas teses diferentes para o mesmo assunto. E como que eu vou retomar essa tese? Ó, lá na proposta de solução, entende-se, portanto, que a continuidade da violência contra a mulher, olha aqui eu falando da violência, é fruto ainda da fraca eficácia de leis e da permanência do machismo como intenso fato social. Aqui eu estou retomando, falando do tema, que é a violência, e estou retomando a minha tese. A minha tese era que a violência ocorre por causa da insuficiência de leis e por causa também da permanência do machismo. Aqui eu estou retomando essas duas ideias para fazer a minha conclusão. E mais o último exemplo, ó, sobre aquele tema da inclusão, tá, de surdos. Okay? Então, aqui, ó, tese. O desconhecimento da língua brasileira de sinais, Libras, e a visão inferiorizante que se tem dos surdos podem acabar por excluí-los de processos educacionais e culturais e mantê-los marginalizados em relação ao mundo atual. Reparem, ó, vamos destrinchar essa introdução. Falando, já estou sinalizando o tema. Ó, o tema, desconhecimento, a questão da inclusão, né, dos surdos no Brasil. E qual que é a tese? E a falta de inclusão, ó, ela provoca uma marginalização dessas pessoas. Por que ela provoca uma marginalização? Porque não é de marginal, tá, gente? Pelo amor de Deus, não é de criminoso, não. Essa marginalização significa que as pessoas surdas, elas ficam à margem da sociedade, ou seja, elas estão excluídas socialmente. Por quê? Gente, porque a dificuldade de se comunicar vai trazer essa exclusão, né? Por uma coisa, você, né, que não é surdo-mudo, tem muito mais facilidade de se comunicar. Você chega num lugar para comprar um sorvete é mais fácil, né? Para você vai falar no telefone, né? Você consegue falar ao telefone, isso é muito mais fácil na comunicação. Enfim, são inúmeras situações do dia a dia que a comunicação verbal ela é importante. Então, se você não possui a comunicação verbal, ou digamos assim, biológica, né? Então, você desconhece a língua brasileira de sinais, automaticamente estará marginalizado, ok? Então, essa é a tese, né? Então, o desconhecimento de Libras faz com que as pessoas que são surdo-mudas tenham dificuldade de se comunicar e por isso ficam marginalizadas. E se todos nós soubéssemos linguagem dos sinais, seria muito mais fácil para né, toda a sociedade, estaria muito mais, digamos assim, unida, conectada, né? O B. Aí isso é a tese. Agora, a retomada da tese, ó. Destarte, seria destarte, tá, gente? Desculpa que eu errei aqui na hora de escrever. Destarte visando uma sociedade mais justa é mister superar os desafios da educação de deficientes auditivos. Então, aqui eu estou retomando a mesma ideia da marginalização e da importância de inclusão social. Então, eu estou retomando essa ideia para dizer o quê? Que isso é fundamental para a gente solucionar esse problema. Tranquilo, galera? Então, ficou assim a nossa aulinha. Eu encerro por aqui, ok? Antes, abrindo para algumas perguntas. Alguém tem dúvidas? Ficou claro para vocês aí a explanação? Tranquilo? Falem comigo, não me deixem aqui no vácuo. Professora, eu tenho uma dúvida.
sobre os sinais. Por exemplo, se tem os sinais que seriam mais usados, os que é melhor não usar dentro da redação. Pontuação, você fala? Isso. Não pontuação, tipo assim. Sinal ou de parênteses, ou de aspas, essas coisas assim. Então, as aspas você vai utilizar em duas situações. Quando você estiver citando, né, um fragmento de um autor, se você tiver colocado, como eu coloquei lá na introdução, segundo fulano, você não precisa colocar as aspas, você já está citando, já está falando de quem é a frase, né? Mas uma possibilidade é você fazer a transcrição, e aí você coloca as aspas. E a outra situação que a gente vai ser obrigado a usar as aspas é quando a gente estiver utilizando palavra estrangeira. Por exemplo, a gente tem um costume, pode ser até um tema do Enem, tá? Fake news. Está sendo muito discutido, tem até projeto de lei, né, sobre esse tema no Congresso, enfim. Então, mas fake news, tá vendo? É um termo estrangeiro. Então, se eu for falar fake news, escrever essa expressão, eu vou colocar entre aspas. Agora, se eu simplesmente disser notícias falsas, eu não preciso, que aí notícia falsa é o termo, né, é da nossa língua, ok? Então, se expressão estrangeira, eu vou colocar entre aspas ou citação. Outra coisa, sinal, você falou do parênteses, e isso sempre me lembra uma situação, que é quando a pessoa erra alguma coisa e ela quer apagar. E aí ela coloca lá, ela risca e coloca entre parênteses. Gente, não façam isso. Por quê? Porque parênteses é sinal de pontuação. E para que serve parênteses? Ele seria uma ideia acessória, como se fosse uma explicação que você quer dar ali. Então, você coloca essa explicação entre parênteses. Não coloca o parênteses, simplesmente risca. Risca. Não, Ingrid, não precisa colocar, não necessariamente precisa colocar a tradução, mas se é um termo, por exemplo, fake news, parte do pressuposto de que a banca, o leitor, pode não saber o que é, então você explica, não precisa necessariamente colocar a tradução, mas você tem que explicar. A fake news, que é o nome dado para veiculação de notícias falsas, tá vendo? Seria mais ou menos isso. Tá bom? Ai, poxa, Renatinho, tá bom. Se eu vou passar temas, lógico, posso passar sim. Coloco lá no grupo. Eu até tenho colocado, gente, no grupo algumas coisas para vocês, tá? Fiquem sempre de olho lá, que eu sempre, toda notícia nova que eu vejo, eu coloco. Belezinha, gente? Um beijo, até a próxima. Obrigado, minha querida. É nóis. É nóis. Parabéns mais uma vez pelos nossos 6 anos aí de luta pela educação gratuita de qualidade. Você faz muita parte disso. Então, quero te dar os parabéns especial aí pelo seu trabalho maravilhoso sempre, sua dedicação e sua solidariedade com todos os alunos. Obrigado, querida. Eu que agradeço. Obrigada, Ingrid. Obrigada, pessoal. Tchau. Até a próxima. Beijo grande. Tchau, tchau.